colocar? Não. Pega lá no Face. É aqui. A paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos, aos irmãos que estão em suas casas, online conosco, estão em seus trabalhos, estão no celular, estão nos seus carros. Deus abençoe a todos vocês, porque grandemente o Senhor nos tem dado vitória. Por isso estamos aqui, com o propósito de começar mais uma roda dos esclarecedores, com esse tema que nós colocamos no banner do grupo da igreja e também no Facebook. Você que está interagindo conosco, e seja compartilhando esse culto, esse link esse culto, essa live que nós estamos fazendo, com seus amigos, com seus vizinhos, parentes, para que a palavra de Deus possa ser semeada nos corações daqueles que estão sedentos, que estão precisando dessa palavra, que certamente vai trazer edificação para a tua vida, trazer alento, trazer esperança, e trazer com que a palavra de Deus possa ser semeada e o Espírito Santo possa convencer essa pessoa, as pessoas, convencer do seu estado de pecado, convencer essa pessoa do juízo e do seu estado, para que ele possa se converter em nome de Jesus. A paz do Senhor, pastor Fernando, tudo bem? Boa noite. Boa noite, presbítero Roberto, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos vocês, que a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Hoje, como nós falamos, vamos estar abordando Mateus 12, 36 e 37, mas antes disso vamos estar orando em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para abençoar tanto a nós que estamos aqui presentes, aos irmãos que estão aí em suas casas assistindo esse culto via online. Deus amado, eu abençoo os seus servos, declaro que há aberto esse culto, essa roda dos esclarecedores, ó Pai. Espírito Santo de Deus nos instrui conforme nós estudamos, conforme nós mensuramos, ó Pai amado, e colocamos, ó Pai amado, o nosso entendimento, aquilo que nós vamos estar apresentando aos teus servos nessa noite. Espírito Santo de Deus nos instrui tudo aquilo que é mistério, amado, o Senhor possa revelar para nossas vidas, ó Senhor amado, e trazer dúvidas, ó Pai, se houver dúvidas, possamos esclarecê-las através do seu ensino, através da sua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que possa nosso entendimento ser iluminado, nosso coração ser iluminado pela tua palavra, Senhor, porque é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. E vamos estar falando sobre palavras, ó Senhor, hoje, ó Pai, palavras proferidas, ó Senhor amado, que abençoa e amaldiçoa também, Senhor. Que nós possamos, nesse aprendizado, Senhor, estar fazendo com que teu reino, ó Pai, possa ser edificado através desse ensino, em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória. Amém. Irmãos, como nós falamos, vamos estar lendo Mateus, os irmãos que puderem estar abrindo as suas Bíblias, Mateus 12, eu quero estar lendo do 33 ao 37,
São 4 versículos, para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. Se a árvore é má, seu fruto será mau. Raças de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas de seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Digo-vos que no dia do juízo o homem terão que prestar contas de todas as palavras inúteis que proferirem, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Então, lê outra vez o 36 e o 37 para os irmãos entenderem. Digo-vos que no dia do juízo o homem terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Irmãos, vemos que Jesus está falando sobre uma situação de palavras, e a Bíblia em si, se formos ler desde o começo, desde lá de Gênesis, vemos que palavras é proferida a todo momento, todo instante. E vemos que nesse capítulo 12 aqui, Jesus está tendo uns problemas com os fariseus. E nesses problemas vemos já no começo do capítulo 12, vemos que Jesus tem um debate, tem um embate, melhor dizendo, com os fariseus sobre o sábado, né? E nesse sábado vemos que os seus discípulos estão comendo espigas, e nessas espigas é sábado. Então vemos os fariseus recriminando Jesus, e para que os discípulos dele pudessem ser repreendidos, né? E Jesus está confrontando os fariseus sobre essa situação, se nós decorrermos a leitura. E mais em seguida vemos a cura de um paralítico. Um paralítico, ele era cego e mudo. E nesse homem que tem esse problema, essa dificuldade física, né? Vemos que Jesus também está curando esse homem. E esse homem é curado. E vemos os fariseus também outra vez recriminando a Jesus, porque Jesus está curando no sábado, né, pastor Fernando? Então nessa recriminação, vemos que Jesus está falando coisas para que o homem precisa ser curado no sábado. Se eles fazem com que as ovelhas do seu rebanho possam ser tiradas de situações difíceis, ou mesmo são colocadas para comer no local onde elas comem, isso é um trabalho que eles fazem no sábado. Então Jesus está falando: se vocês fazem isso com as suas ovelhas, quem vale mais, as ovelhas ou o homem? Então vemos que Jesus está aqui nesse momento no capítulo, versículo 14 e 15. Vemos que os fariseus, por causa da resposta de Jesus, os fariseus tentam matá-lo, fazem uma conspiração para matá-lo. Então, e não acaba aqui, porque vemos mais para frente no versículo 23 e 24, que Jesus está também fazendo a obra dele, e os fariseus falam que Jesus está blasfemando, e ele está fazendo a cura através de Beelzebul, e curando através de Beelzebul, que é um dos maiorais, que é um dos príncipes dos demônios. E Jesus responde a essa indagação desses fariseus, dizendo: se Satanás expulsa Satanás, o reino dele está dividido. Então, se o reino está dividido, o reino não vai subsistir. Então Jesus tem sempre a resposta para esses homens que estão inquirindo a Jesus, homens religiosos, homens conhecedores do Velho Testamento, homens que conhecem todas as coisas do Velho Testamento e sobre as promessas que Deus estava prometendo para Israel. E se eles olharem as Escrituras realmente como deviam olhar e examinar as Escrituras com detalhes, viriam que a pessoa de Jesus
se encaixava naquilo que Deus tem prometido, através dos profetas, através dos patriarcas, mas vemos que é uma resistência. Como nós falamos na quinta-feira passada, por que tinha essa resistência? Porque eles não queriam perder as suas regalias, porque não queriam perder as situações que eles tinham de privilégios. Porque nós conversamos, o pastor Fernando até falou, que essa questão de política, né, pastor Fernando? A questão política era muito embrenhada no meio religioso. E por causa dessa questão política, vemos que havia 2 sacerdotes, sumos sacerdotes, na época de Jesus. Na realidade é sobre a corrupção política. Sim, isso. A corrupção, a questão não estava na política em si, o problema é a corrupção dentro da política que foi instaurada dentro do sacerdócio. Né? Então você encontra corrupção dentro do sacerdócio. Isso não ficou só em Israel, né? Isso é uma contaminação mundial. Se nós analisarmos, o Brasil aprendeu muito fácil essa questão de corrupção. Mas não vamos entrar no Brasil, vamos entrar aqui no nosso texto. Então vemos, irmãos, que nesses versículos que nós abordamos, do capítulo 12, vemos que Jesus está querendo fazer a obra de Deus. E como ele, mesmo sendo confrontado, ele está fazendo a obra de Deus. Ele só está respondendo as questões a qual ele era confrontado. E nós vemos no versículo 33, a partir do versículo 33, que ele já começa a falar sobre essa questão de palavras, sobre frutos, o Jesus está falando agora igual João Batista, né, pastor? Raça de víboras, igual Jesus saiu do seu sapatinho de cristal, sapatinho de algodão, agora está usando tamanco, chamando de raça de víboras também, porque Jesus estava perdendo a paciência com esses homens, porque ele estava falando coisas que não era verdade, porque estava querendo fazer com que o povo fosse contra Jesus. Como pode falar coisas boas sendo maus? Está falando isso para os fariseus, pois a boca fala do que o coração está cheio. E se nosso coração está cheio de maldade, certamente essa maldade vai interferir na nossa fala, não é, pastor Fernando? Vamos, dentro desse contexto que você está explanando aqui, é interessante. O tema nosso central, conforme você disse na apresentação, é o poder que há nas palavras, né? Hoje ainda eu ouvi uma história interessante, uma ilustração, que diz o seguinte: um pintor, um artista, num país, na região onde ele morava, ele, a fim de buscar uma inspiração para fazer um quadro, ele era um artista plástico, ele, buscando aquela inspiração, ele foi no bosque mais belo que tinha na sua cidade. Então ele se deparou em frente ao bosque, aquele visual lindo, né? Aquelas coisas bem da Suíça, e aquele bosque lindo, todo um gramadinho ajeitado, tudo muito bem organizado. Então ele coloca lá o seu material, o seu equipamento, coloca a tela, pega o pincel, toda aquela questão, e ele começa a observar, e ele começa então a desenhar os seus primeiros traços. À medida que ele começa a fazer isso, houve um incêndio na mata. Quando de repente ele começa a observar que sai daquela mata tão linda, tão vistosa, ele começa a sair dali rato, barata, escorpião, cobra, e ele, uau, bichos peçonhentos, né? Onde estava isso tudo que quando você olha daqui de fora você não vê? Qual que é a ideia que Jesus está lhe dando aqui? Jesus está falando justamente, e ele fala claramente aqui, né, no versículo 34, o 34, acho que é isso, a parte B, que a boca fala do que o coração está cheio. Isso é muito sério, porque no momento das crises, no momento do aperto, você estranha às vezes algumas pessoas, sai da boca daquela pessoa algumas falas que você
falou: uau, eu conheço essa pessoa há 5 anos, 6 anos, 10 anos, eu não sabia que essa pessoa era capaz de falar isso. Então, ali, é aí que Jesus está lidando com esse pessoal aqui, e isso se estende a nós, né? É justamente isso, o que está de fato escondido no nosso coração, que a gente consegue ver é apenas o estereótipo. Nesses momentos de crise, no momento do aperto, é que você vai ver o quanto essa pessoa tem armazenada dentro de si aquele determinado teor. Sim. Você vai encontrar, por exemplo, eu conversava com meu pai semana passada, sobre ele passa junto com a minha mãe lá umas situações delicadas de saúde, né? E nós conversávamos sobre isso. E aí ele falou: rapaz, aquela mulher lá que o filho morre, e o pessoal vai passando na rua, o pessoal pergunta se está bem, ele fala: tá bem, tá bem, tá bem. Ele falou, eu falei: pai, ele falou: como é que consegue uma coisa daquela? Se eu for governador no estado de São Paulo um dia, eu vou baixar um decreto sobre essas motos que estão barulhentas. É assim também, né? Ela está lá do outro lado da... Gente, vocês estão em casa, vocês não percebem. Ela está lá do outro lado da rua, passa fazendo um barulho tão grande que você me desconcentra, de verdade, me desconcentra. Então, meu pai falava sobre isso. Ele falou: rapaz, o filho da mulher estava morto. Eu falei: pois é, pai, está aí um exemplo de que como a gente tem que se preparar internamente todos os dias para o momento da crise, nós vermos quem de fato está no controle das nossas vidas. Por exemplo, tem uma coisa que nós sabemos, temos certeza, é a única coisa que nós temos certeza que vai acontecer na nossa vida: é morrer. Sim. Ninguém sabe se vai ser feliz ao decorrer da vida, o quanto queria. Ninguém sabe se vai ter o êxito no casamento, o quanto queria, profissionalmente, o quanto queria. Ninguém tem a exata certeza de como vai ser a sua vida. Você quer que seja, mas você não tem controle sobre isso. Sim. Né? Você se prepara. Quantas pessoas... Eu tenho um parente que fez uma faculdade, gastou uma fortuna naquela época onde faculdade é um parente bem mais velho que eu, onde faculdade quem fazia era quem tinha muito dinheiro. Ele era executivo de uma multinacional, né? Ele era executivo de uma multinacional, então ele tinha condição de fazer uma boa faculdade, ele saiu de lá, é frustrante, ele nunca conseguiu um emprego na área. Uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente capacitada, nunca conseguiu um emprego na área dele. Nossa. Então, está no controle da pessoa? Não dá. Ficou por 5 anos tentando, nunca conseguiu. Então, essas questões não estão no nosso controle. Agora, uma coisa que é certeza: alguém vai morrer, você vai morrer e algum parente vai morrer. Mas nós, isso tem a ver com a nossa cultura também ocidental, nós não nos preparamos para isso. Quando morre uma pessoa que a gente gosta, sobretudo se é no ciclo normal da vida, é quem? O pai, a mãe, o tio, quem é mais velho, o avô. A pessoa fica inconformada, entra em depressão, 1 ano, 2 anos, 3 anos, deixa de viver. Mas nós já não sabemos desde sempre que esse é o ciclo da vida? E nós temos que então, internamente, começar a nos preparar para isso. E quando acontece isso, você começa a ver comportamentos, falas das pessoas. Como que Deus fez essa injustiça? Tirou meu pai de mim, tirou minha mãe de mim. Mas isso desde que o mundo é mundo, sim, é assim. Então as pessoas começam eu me lembro de uma ocasião que eu tratei de uma pessoa numa célula onde eu dirigia, que a mulher, ela falou assim: não, essa minha parente morreu, eu não acredito que Deus existe, por que Deus levou? Eu falei: olha, é até duro, a pessoa começou a ofender Deus, eu tenho com muito uma luvinha de pelica. Eu falei assim: olha, não tem jeito, né? Inclusive na fila a senhora também está. Cada dia que passa a gente fica um pouquinho mais perto. Quanto mais velho, mais fica perto do... Cada dia que passa nós estamos caminhando um pouquinho mais. É essa certeza. E aí vai julgar Deus por causa disso. É insanidade. Então você vê que a pessoa tem um desequilíbrio emocional. E dentro da pessoa as coisas não estão ajustadas. Jesus ele está tratando disso. Ele vai tratar aqui veja, começa o problema, como você bem citou, né, o começo do capítulo 12, porque Jesus cura no sábado. Pô, peraí,
Eles vão lidar com o que Jesus está curando no sábado. Eles preferem arrazoar contra Jesus, proliferar palavras, arrazoar contra Jesus, porque Jesus está curando no sábado, mas não consegue enxergar o camarada que foi curado. Sim. O desespero e aquilo que está sofrendo, né? Tantos está sofrendo, eles não conseguem mensurar isso na vida da pessoa que está curando, recebendo a cura. Exato. O que é mais importante? O sábado ou o Senhor do sábado? Sim, e a pessoa que está sendo beneficiada pelo Senhor do sábado, mas são as amarras da religiosidade. Sim. Essas amarras da religiosidade fazem com que a pessoa, no momento, como assim? Contrariou o meu padrão. Sim. Contrariou a tradição. Sim. E Jesus, ele veio mesmo para arrebentar com a tradição. Quebrar no meio, né? Ele quebra. Jesus, ele tem uma forma de agir que é só dele. Afinal de contas, se ele precisar se enquadrar ao padrão do ser humano, alguma coisa está muito errada. Com certeza. Então, isso é bom a gente atinar. E aí Jesus vai falar sobre árvore. Ele vai falar sobre espécie, ele vai começar a detectar. Tem pelo menos 3 tópicos que a gente pode ir conversando no decorrer. Ele vai falar sobre a árvore, ele vai falar sobre a cobra, ele vai falar sobre essência. Sim. Não tem jeito. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar uma fruta. Você pega um fruto assim, tá bonito, você fala assim, puxa, tá, enche a boca d'água. Quando você dá uma mordida, não tá legal, tá passado ou tá verde, não tá bom, tem algum problema no pé, tem algum problema com aquela safra, com aquela demanda que teve daquele período, alguma coisa aconteceu no solo, não tá boa a árvore. Não teve os nutrientes necessários para amadurecer a planta. Fazer com que aquela fruta seja gostosa como aparentemente na vista ela está sendo. É frustrante, né? Sim. Você pega, vê a boca enche d'água, você vai dar aquela mordida, você fala, uau, mas está ruim, não está legal isso daqui. Né? Já aconteceu isso com uma melancia. Eu comprei uma melancia, não fui peguei no pé, né? Mas comprei uma melancia, tá bonita por fora, tá linda, verde. Bati nela assim, às vezes eu bato nelas assim para ver, sentir se está o som necessário para comprar ela. Não, tá boa essa melancia, tá gostosa. Corto ela, tá vermelha, tá bonita. Mas vai comer ela, chupar ela, tá sem gosto. Tá sem o doce necessário, né? É aqui que Jesus vai lidar. O que sai da nossa boca tem muito a ver com o que está na nossa essência. E é por isso que as palavras, que é a tônica aqui da conversa, né? Porque nós vamos ser, é muito sério isso, gente. Nós vamos ser julgados no dia do juízo por aquilo que nós falamos. Ou nós vamos ser condenados, ou vamos ser absolvidos. Porque as palavras, elas são a autenticação daquilo que nós temos internamente. Então, só um parênteses aí, pastor. Você falou que nós vamos ser julgados. A igreja que vai ser arrebatada, só um parênteses para nós entendermos, o pastor falou sobre julgamento, nós também seremos julgados no trono, nas bodas do Cordeiro, pelas nossas ações. E ações também quer dizer palavras, né, pastor? Segundo o que ele mesmo disse aqui. Sim. Por isso vos afirmo que de toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Por exemplo, não faz sentido uma pessoa que é lavada no sangue do Cordeiro viver com palavras torpes, palavrão na boca, piadas, né? Piada indecente, suja, imoral. Não faz sentido, gente. Pais, filho, esse menino é uma desgraça na minha vida, esse menino é uma praga, essa menina, gente, isso é muito sério. Você está mostrando que
dentro de você, você tem um desgosto por aquela pessoa, por um filho que é para ser onde nós devemos amar e colocar palavras de bênção. Deixa eu compartilhar isso com vocês. Eu aprendi isso há muitos anos atrás e eu tenho usado na minha vida, de profetizar para os meus filhos quando eu oro por eles e quando eu coloco a mão na cabeça deles, dizendo que eles vão muito mais longe do que aonde eu fui ou irei ainda. Sim. Eu quero que eles tenham, em todos os sentidos, maior êxito do que o que eu tive até hoje e do que ainda terei. Então, eu não posso. Esse menino é uma praga, essa menina não. Você é um diabo, né? Que pessoa. Entendeu? Não pode isso, tá com capeta no corpo, tá no seu... Gente, isso é muito sério. Você está falando palavras que, segundo que o Senhor Jesus, você tem um sino do profético nisso que você fala. Está amaldiçoando a própria criança, né? Isso faz com que essa criança crie esse bloqueio na sua vida. Eu vou contar uma experiência minha, tá? Quando solteiro, trabalhei muito tempo com meu pai, ele falava umas palavras que eu não gostava. E isso me bloqueou muitas vezes no sentido de trabalho. Porque falar essas palavras, nem eu vou repetir para os irmãos, mas fazia com que me deixava muito triste. Porque eu levantava com ele 3h30 da manhã para trabalhar, pegar o carro lá com ele, junto com ele, fazer os trabalhos na banca de jornal. E quando nós estamos separando as revistas, eu separo a revista no carro atrás, ele falava aquelas palavras e me deixava muito chateado. E por muitos anos falou isso. E isso, às vezes, esse fantasma ainda chega na minha mente. Porque essas palavras deixaram eu numa situação. Será que eu sou isso mesmo? Ele fala. Eu trabalho tanto, me dedico tanto, faço o melhor possível. Talvez não saiba tudo que acho que eu sei, né? Mas eu faço o melhor para ele. Eu não faço tudo aqui perdendo meu tempo. Mesmo tendo 12, 13, 14 anos, como eu estava nessa época de adolescência. Então, isso me deixou marcas profundas na minha alma. E isso faz com que eu entenda que eu não posso fazer isso para a Raíssa, que é a minha filha. Então, eu estou dizendo aos irmãos por experiência própria. Porque palavras, quando são ditas, palavras erradas, machucam, marcam, deixam um estigma muito forte na identidade da criança. Principalmente quando é criança. Quando nós adultos, às vezes nós deixamos para lá, não, está fora da realidade, está pensando errado, a gente até releva a situação por palavras erradas. Mas, quando é uma criança que está crescendo, ainda criando uma identidade, uma personalidade, nós, pais, nós, pessoas adultas, temos que fazer com que essas crianças possam saber que elas são benditas. São pessoas, crianças que vão ser chefes de uma família, vão ser líderes de empresas, vão ser gerentes, diretores, pessoas que vão crescer na vida. Porque palavras, como nós estamos estudando aqui, elas podem bem dizer e trazer maldição sobre a pessoa. E nessa sequência que nós estamos falando que o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. Então, como nós estamos falando aqui, irmãos, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Quando Jesus está falando sobre isso, é legal a gente entender o contexto. Ora, você imagina aquela ideia, né? Você tem um baú, quando fala um tesouro, vamos lembrar dos filmes de Indiana Jones, né? Você tem um baú, os mais novos aí, depois entram no YouTube e vê o que é Indiana Jones. Piratas do Caribe. Isso, Piratas do Caribe é mais moderno. Meu, quando Indiana Jones, aí que eu lembrei aqui. Talvez um monte de gente nem saiba do que eu estou falando. Pois é. Então, aqueles filmes antigos de pirata, onde, né, acho que fica mais fácil assim, onde os tesouros eram guardados naqueles baús, né? Então, o que foi guardado ali? O que é precioso para aquela pessoa. Sim. Então, quando Jesus fala isso,
ele está mostrando o seguinte: é possível você armazenar coisa boa e é possível você armazenar coisa má. Interessante isso. Vários detalhes aqui, né? Vocês vão ouvir eu repetir muito isso. Interessante isso, porque à medida que eu fui lendo e prestando atenção nisso aqui, você precisa se policiar muito. Semana passada, gente, eu estava conversando com um colega e semana passada eu concluí o estudo das epístolas paulinas. E numa das cartas, Colossenses, o apóstolo Paulo fala que tem certas conversas que não pode fazer parte do nosso ambiente, não pode fazer parte da nossa boca. Ele vai falar sobre isso lá. E de repente, esse cenário que a gente tem aí, político, corrupção, e nós vivemos aqui no Brasil, desde que eu me conheço por gente, um cenário de corrupção muito grande. Aí, agora nós temos aí um misto dessa coisa da pandemia, do Covid, junto com corrupção. Você vê as pessoas, políticos sendo presos em processo de corrupção, roubando dinheiro público por conta de dinheiro da saúde, por conta disso que era coisa para cuidar do povo de novo. É merenda de criança, e aí o currículo é longo. É extenso, né? Então, a gente estava conversando um pouco sobre isso, e esse camarada começou a falar, e ele ácido, e praguejando e tal. Aquilo foi, eu meio que desligado. Quando eu fui ver, gente, eu estava indo no embalo do cidadão. Eu estava naquele embalo. Foi nítido a hora que o Espírito Santo me falou assim: você estudou sobre isso essa semana. Aí eu me calei, fiquei olhando e falei: Senhor, tem misericórdia. Verdade, o apóstolo Paulo, essa semana eu estudando nas cartas paulinas, e eu ainda pensei nisso. O Espírito me deu aquele tapa bem dado assim. Sim, essa semana você estudou sobre isso, e olha o que você está fazendo. Nós precisamos prestar atenção. Isso para mim foi uma coisa muito. É como você está dirigindo, sabe? Você tem que ficar de olho num carro que vem para bater em você, porque a gente sabe disso, né? Você dirige por você e pelos outros, né? Sim. De olho em alguém, um desavisado que atravesse a rua e você não atropelar, não gerar um acidente. Uma criança que voada empinando pipa ou jogando bola, a bola correu, sai correndo, atravessando a rua, sem mais ser. Então você tem que ter um reflexo rápido. É uma tensão, né? E se você às vezes dá um vacilo, você passa um semáforo vermelho. Então eu estava associando aí, semana passada eu estive pensando nisso. Eu falei: puxa, para você ter esse nível de vigilância das palavras, é como você estar dirigindo. Então é como você dirige a sua vida. Sim. Porque se você vacilar, alguém faz um comentário maldoso e você embarca, e daqui a pouco você está falando também, está falando de um terceiro, está falando de alguém que está falando do político, está falando de alguém, está falando mal da igreja, está falando mal da liderança, está falando mal do irmão, e você não percebe. Assim, rapidamente você já está proliferando palavras e você está envolvido naquilo, e não tem como, nós somos indesculpáveis nisso. Porque Jesus vai dizer que essas palavras fúteis, aqui ele vai dizer, não, mas eu falei sem querer. Não tem essa de sem querer, porque o contexto está falando que a macieira não dá abacate. Não. E que a mangueira não dá goiaba. Ele já está dizendo isso. Graves conhecerem os frutos, né? Ele está dizendo que a víbora, ela tem o que dentro dela? Sim, veneno. Veneno. Não dá para você esperar uma coisa diferente de uma víbora. Então o contexto traz para nós esse policiamento. Espera aí, o que é isso, gente? O que eu estou pensando? Jesus, me ajuda. Sim. Me ajuda. Eu estou tirando do meu coração. É para nós fazermos uma reflexão aqui, dentro disso que Jesus está falando. Falar: peraí, eu estou pensando isso do meu irmão, estou pensando isso do meu filho, estou pensando isso do meu patrão. O que está acontecendo com o meu coração? Ele está enganoso, né? O que eu estou falando é o que o coração está cheio. Sim. Não tem jeito.
Quando Jesus está falando da árvore, está falando da víbora, não é à toa, não é desconectado isso tudo. As coisas não estão soltas. Os camaradas falaram que Jesus estava expulsando o demônio e estava curando em nome de Beelzebu. Como você bem disse, Beelzebu é um dos maiorais dos demônios, na cadeia hierárquica dos demônios. Sim. Olha o absurdo, eles pegam o nível de santidade que é Jesus e comparam a um ser execrável que é Beelzebu. Sim, imundo, né? Entende? Sim. Então, o que está no coração deles é exatamente isso: descrença, desrespeito, né? A falta de fé, que é a descrença, o entendimento que o mundo deve ser segundo a minha perspectiva, que as questões da manifestação do reino tem que ser segundo a minha perspectiva e não conforme o dono do reino quer que seja, não conforme o dono do sábado quer que seja. Não, nós temos uma tradição que tem que ser no sábado. Imagina o que é isso, como é que esse camarada vem aqui curar e vem fazer isso daí no sábado? Pô, o cara foi curado, o cara tinha a mão mirrada, o camarada tinha a mão ressequida, agora o camarada tem a mão boa. Eu tenho que vibrar por causa da manifestação da glória de Deus que curou. Ele é maior do que o sábado. Não, mas ele curou no sábado, não sei o quê. Então a gente cria estereótipos. Não, que tem que ser desse jeito. Porque é desse jeito, foi desse jeito. Jesus vem para rachar isso tudo e falar assim: olha, eu trago a novidade de vida. Então, pastor, é porque, como está bem claro no texto, eles tinham medo de perder as suas autoridades. Porque a grande multidão seguia Jesus. Através das curas, libertação, das palavras de vida que Jesus trazia. Então vemos que aquela multidão seguia grandemente a Jesus. Então os sacerdotes, os fariseus, esses homens religiosos, estavam proferindo palavras para trazer Jesus ao descrédito, para fazer com que Jesus perdesse a sua popularidade. Mas Jesus não veio buscar popularidade. Ele não veio buscar 100% de aceitação. Ele veio trazer um reino para as pessoas que necessitavam. E o próprio Jesus está falando: eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Então vemos que esses homens têm medo de perder os seus cargos, a sua linha de liderança, aquilo que eles tinham conquistado através da corrupção, através do conchavos, através das situações que eles criaram, para que eles pudessem continuar na sua linhagem, né? Porque eles queriam ter essas condições. Porque se nós olharmos para eles, veremos que eles têm um desejo de matar Jesus, de deixar Jesus fora do contexto daquilo que ele veio fazer. E vemos, irmãos, que eu estava lendo uns comentários, que nesse tempo aqui, Jesus estava perdendo já a sua popularidade. Porque muitas pessoas estavam acreditando já nos religiosos. Pensando, não, ele veio de Beelzebu, veio, mudou ele mesmo. Muitas pessoas que também viram as curas de Jesus, viram as realizações de milagres, estavam já acreditando, porque os religiosos dizem a história que os religiosos, principalmente os sumos sacerdotes, já vinham da vontade do próprio Deus, vindo da linhagem de Arão. Então eles eram representantes de Deus. Então o povo ficava meio perdido. E que eu vou acreditar? Do Nazareno, que veio lá de Nazaré, que é filho de carpinteiro. Eu conheço a mãe de Jesus, muitos diziam. Eu conheço o pai de Jesus. Eu vi Jesus crescer. Muitos diziam isso. Então, nessa época aqui já, a popularidade de Jesus estava caindo por terra. Por isso que Jesus está buscando, através das palavras, dizer que pelas suas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Do tesouro do teu bom coração te tira as palavras que abençoam, mas do tesouro mal do teu coração você tira coisas más. É interessante, né, gente, quando a gente vê a construção do Evangelho e o fator recompensas. E tem gente que acha que é pelas obras que nós vamos ser condenados ou justificados.
Interessante. O apóstolo Paulo ele vai mostrar para nós que as obras que nós desenvolvemos vai gerar níveis de galardões, né? Ele vai falar que tem obra de feno, tem obra de palha, tem obra de madeira, né? Ouro, prata e assim por diante. As preciosas. Isso. Então nós vemos que existem categorias, níveis, né? Exatamente. Então nós temos isso. Não é uma. Acho que a gente poderia marcar uma roda um dia desses para falar sobre esse fator das recompensas, né? Sobre os galardões, as obras, e entender um pouco sobre isso, o que o apóstolo Paulo fala. Então, haverá dois processos que nós observamos. Primeiro é o de ser segundo pelas palavras e não pelas obras. Porque, vamos repetir, alguém talvez tenha entrado aí na transmissão um pouquinho atrasado, não pegou o começo, porque as palavras revelam aquilo que está no nosso coração, aquilo que está no interior. Se você vai ouvindo uma palavra, uma pessoa maledicente, uma pessoa resmungona, uma pessoa que está sempre falando mal de um, falando mal de outro, palavrão sempre presente na boca, piadinha imoral sempre presente na boca, você fala, puxa, isso é o interior dessa pessoa, é isso que está dentro dela, é exatamente isso. Esse fator vai ser determinante para o fator condenação ou o fator não condenação, ser absolvido. Depois desse processo, para quem foi absolvido, aí tem um segundo processo, que são para agora, opa, você está dentro, então agora você tem um galardão para receber. Aí vamos ver o nível do seu galardão. Vai ter umas pedrinhas ali de bronze, vai ter umas pedrinhas de jaspe, vai ter tem ouro, tem diamante, vai ter umas que tem só uma latinha e tal, porque tem obra de palha, de feno. Rapaz, feno é aquele negócio que coloca em estábulo, né? Sim, estábulo para cavalo dormir. Você riscou um palitinho de fósforo, aquilo é uma palha só. Né? É muito semelhante à palha, né? Sim. Aquilo pega fogo rapidinho, deteriora rapidinho, depois você tem madeira e você vai ter aquilo que é mais precioso, que é mais valioso. Então, vai passar pelo fogo e vai ser aprovado, né? Exatamente. Então, mediante isso, aí existem níveis de recompensa. E sim, se o apóstolo Paulo fala sobre isso, é porque sim, vale a pena nós trabalharmos e fazermos por onde, quando passarmos pelo primeiro processo, sermos galardoados. E olha, sinceramente, eu não quero qualquer galardão não. Eu quando era garoto, eu falava com meu pai e minha mãe, eu falava, só de eu entrar no céu, se eu ficar em qualquer canto lá, para mim, do lado de um tambor, já tá bom. Entrei de lado, correndo, meio que pegando o pé assim, eu puxando e a porta fechando para mim, então, tá bom. Você era garoto, né? Era menino, quando menino pensava como menino. Agora você vai pegando um processo de maturidade e fala, não, eu quero tudo que o céu tem para me dar. Então, para isso acontecer, tem um processo aqui. O quanto eu vou me esforçar para agradar o meu Senhor ao longo da minha vida. É isso que vai fazer a diferença. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, pastor. Eu estou aprendendo a gostar, não ser um adorador dele, mas uma pessoa que eu estou lendo muito livros do John Bevere. Eu sou uma pessoa que está gostando da sua literatura, do seu conteúdo. E aquele livro, Movidos pela Eternidade, fala muito disso. Os irmãos puderem ler esse livro do John Bevere, Movidos pela Eternidade. Lá ele vai contar uma parábola exatamente do que vai acontecer na eternidade. Vou dar uma dica para você ouvinte aí. Igreja. O brasileiro, infelizmente, nós brasileiros não temos o hábito de ler, né? Eu me lembro quando eu comecei a ler, eu lia 2 livros no ano, um livro por semestre. Eu quase li isso também. Era uma vergonha, era uma luta,
Depois que eu peguei a paixão pela leitura, o negócio decolou, mas levou um tempo para pegar essa paixão pela leitura. Mas vou dar uma dica, presbítero Roberto. Tem um livro, e aí muito provavelmente o nosso ouvinte fala assim: puxa, comprar um livro para ler, não tem hábito, vai passar batida essa informação. Sim. Então, dá para você, o John Bevere tem um canal chamado Sozo, S-O-Z-O, no YouTube. E lá dentro, se a pessoa digitar John Bevere, na realidade se escreve John Bevere, né? Eu falo isso. John Bevere, John Bevere. Aí você coloca lá, Movidos pela Eternidade. Tem uma série acho que de 10 ou 12 ministrações que são cada capítulo do livro. Sim. Então tem ele ministrando. É bem legal. Vale a pena, vale muito a pena pegar do primeiro ao último. Eu já assisti umas 2 ou 3 vezes essa série. É realmente impactante. Repete, pastor, é Sozo? O canal é Sozo. Mas se a pessoa colocar lá no YouTube John Bevere, né? Se colocar lá John Bevere, Movidos pela Eternidade, já vai jogar lá para dentro naturalmente do canal o Sozo. Então, isso é importante. Nós adquirimos, porque se queremos conhecer mais um pouquinho de Deus, temos que ler a Bíblia como forma nossa fonte de fé, nossa essência em si. Mas temos que ter hábitos de leituras desses homens de Deus que estão empenhados em estar trazendo crescimento para o corpo de Cristo, através do conhecimento, através da revelação de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. Só abrir uma informação importante aqui também. Gente, alguém aqui no templo tem alguma pergunta ou algum comentário para fazer dentro do que nós expusemos até agora? E você também em casa, na internet aí, vai fazer alguma pergunta, algum apontamento? Pode, deve, está liberado para isso. Na quinta-feira nós estamos abertos para isso, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Amém? Não? Então, ok. Então, irmãos, continuando a nossa roda, vemos que Jesus está nessa conversa, nessa situação. E ele começa a falar nesse versículo 36, digo-vos que no dia do juízo os homens terão que prestar contas de toda palavra inútil que proferirem. Já falamos isso, porque haverá um juízo. O pastor foi bem profundo, mesmo resumindo, ele foi profundo naquilo que vamos estar recebendo como semeadura daquilo que nós semeamos, e vamos estar colhendo aquilo que nós semeamos. Então, e aqui está falando sobre todas as palavras, toda a palavra inútil que proferimos. Em outras versões está falando sobre frívola ou fútil, né? E não, então vemos que quando Jesus está manifestando o seu ministério, ele está trazendo um padrão de conversa, trazendo um padrão para que os homens possam conhecer aquilo que agrada aos ouvidos de Deus. Então Jesus está trazendo, através das suas palavras, ele não está, como nós falamos aqui, ele não está falando piadas, ele não está falando coisas engraçadas, ele está falando coisas verdadeiras, verdades. Ele está fazendo com que as pessoas, através das suas palavras, possam ter vidas, através da sua conduta, através das suas ações. Jesus está proferindo aquilo que está no coração de Deus. Então está trazendo para nós, para as pessoas que estão na sua época, um padrão a qual Deus e os céus se agradam. E isso faz com que nós, irmãos, tenhamos esse padrão, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo tem sido contaminada muito com as coisas que o mundo tenta colocar no meio delas. Porque nós trabalhamos, nosso trabalho cotidiano, nós estamos em nossas casas, nós estamos com nossos amigos, estamos em vários lugares, e essas coisas que nós estamos rodeados, tenta querer tirar a essência daquilo que Cristo trouxe como padrão para nossas vidas. Porque Jesus está dizendo aqui, que pelas palavras inúteis que nós proferimos, nós seremos julgados. É muito sério isso.
As pessoas brincam, não, eu sou crente, eu sou religioso, eu sou do Brasil para Cristo, eu sou de outra igreja qualquer, vamos falar da nossa igreja, mas as suas palavras não condizem com aquilo que Jesus nos ensinou a andar. Pois é. Deixa eu estender um pouco mais isso, Roberto, porque hoje nós temos uma nova linguagem, que é a linguagem das redes sociais. E é muito comum essa mesma expressão que nós estamos falando até aqui estar por trás de um teclado. Sim. Ali é impressionante. Eu brinco já há alguns anos, né? Que quando eu era garoto eu ouvia a seguinte frase, né? De médico e louco todo mundo tem um pouco. Com o advento das redes sociais, eu nunca vi quanta gente formada em filosofia sem nunca ter pisado numa faculdade ou lido um livro de filosofia, participar de um fórum de filosofia. Quantas pessoas conhecem de teologia sem nunca ter sentado num seminário? É impressionante. Autodidata. Não. Conhecimento político, então, meu Deus do céu, só tem PhD no Instagram, no Facebook. Cientista político. Não, só tem alto padrão, alto nível. Assim, é um negócio fora do comum. Não faz noção da diferença da mão direita e da mão esquerda no cenário do que é a política, né? O que mais? Bom, enfim, já deu para... Futebol, então, brincadeira, né? Aliás, futebol, não vamos falar de futebol essa semana, tá desastroso para mim o negócio. A cabeça tá inchada. Mesmo ganhando, saindo fora. A alegria do meu time dura tão pouco, gente. Que tristeza, que dureza. Ô fase miserável. Então, você encontra pessoas, e aí as pessoas, elas pela escrita, também desferem palavras, rapaz, que judia, que arrebenta, que destrói. Ai de você. Nós vivemos um ponto tão polarizado. Ai de você, dependendo do que você posta, a pessoa imaginou lá no outro lado que você está falando de alguma coisa que tem a ver com política, que é contra a postura dela. Ela vai no teu post e te arrebenta sem medida, de forma irônica. Ela está pondo para fora aquilo que ela está dentro dela. Sim. São as palavras. Sabe, Salomão, ele já tinha dito mais de uma vez. Eu vou pegar um versículo de Salomão aqui, ó. Salomão, ele vai dizer, um sábio, ele vai dizer o seguinte, isso é bem antes de Jesus, hein? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso está registrado lá em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Olha isso. A morte e a vida estão no poder da língua. Você vai encontrar Tiago, o apóstolo Tiago, trazendo também a palavra uma comparação muito interessante. Ele vai falar que a língua, por ser o menor membro do corpo, é capaz de incendiar uma floresta. Ou seja, o que ele está falando? Dependendo do que você fala, você cria fogo, confusão, problema, taca fogo na vida de alguém, você cria um problemão na vida de alguém. Então, assim, eu me lembro que eu teve um tempo que eu entrei no movimento do para em mim. Quando alguém vier falar, e eu incentivei isso bastante, eu acho que isso foi ali pelo ano de 2014, 2015, falar, para em mim. Alguém chega falando, se você chega para mim aqui, falando mal do Jeremias, não, porque o Jeremias não sei o que, eu falo, irmão, para em mim aqui esse negócio, você tem que falar alguma coisa para o Jeremias, vamos ligar para ele aqui agora e vamos conversar com ele, porque eu acho que esse é o tipo de coisa que você tem que falar direto com o Jeremias, não para mim. Aí, quando você vai falar, eu não vou falar para o Fernando, porque o Fernando é meio maluco.
Ele vai querer já pegar e levar isso para o Jeremias. Vai me expor já. E acabar. Porque, mas tem que expor. Mas tem que pôr. Porque quando acontece isso, para em mim. Sim. Aí vai pensar 2 vezes antes de falar do Jeremias para outra pessoa. E denegrir o Jeremias para outra pessoa. Porque vai que esse cara é meio maluco que nem o Fernando. Então, aí eu era a favor desse movimento Para em Mim. Era um movimento que o pessoal de uma faculdade onde eu estudava, nós ouvimos isso de um professor lá. Então a coisa foi tomando um certo vulto. Isso faz com que pare, acaba essa onda, porque isso cria uma onda. Uma vez eu ouvi um pregador falando o seguinte, que quem fala demais quando está fora de controle e sai falando um monte de coisa em vários lugares, é exatamente como uma pessoa que chega no cume do monte, tem uma sacola de penas, na hora que venta ela pega e joga aquela sacola e balança e solta aquelas penas. É impossível sabendo onde vai cair, né? Me arrependi, vou buscar as penas. Não, você não consegue mais juntar todas as penas. Aquelas penas, elas não vão ser mais juntadas. Não tem como. É impossível a pessoa juntar. O vento levou, você está no cume do monte, você não vai achar todas as penas. É impossível. Então, essa linguagem paralela, né, sobre as muitas palavras que são soltas. Isso é muito preocupante para a nossa caminhada cristã. E o Facebook é a terra de ninguém, né? Facebook, Instagram, Twitter, aí... casa, qualquer um pode usar. E... vale tudo lá. Lá vale tudo. Não, eu fico admirado de ver cristão. Sim. Ontem eu bloqueei um. Vi uma postagem, não bloqueei, eu silenciei por 30 dias. Falei, eu não sou obrigado. O camarada está muito inflamado, deixa passar as eleições, 30 dias e tal, fiz os cálculos, aí já deve ter passado. Próximo passo, depois que eu tirar aquele que o Facebook desilenciar, nem sei se existe essa palavra, né, tirar esse stand-by que eu deixei de seguir essa pessoa lá, quando voltar, se eu ver que a pessoa tem o mesmo teor de sarcasmo, o mesmo teor de veneno nas suas postagens, o próximo passo é excluir. Não faz o menor sentido, não me faz bem ver isso. Entendeu? Ler aquelas palavras não me faz bem. Imagina, eu essa semana pensando, né, vocês levantaram aí de falar sobre esse tema, eu pensando sobre isso essa semana, aí eu vejo ontem, eu falei, mas não pensei 2 vezes, fui lá e dei um tempo, mas assim, sabe, respeito nenhum pelas autoridades, respeito nenhum por líderes cristãos, respeito nenhum por nada. Só Deus sabe o que um líder cristão sério passa. É madrugada orando pelas pessoas, é trabalho, é muita coisa que acontece. É uma vida gasta. E aí você chega, é uma vida entregue de devoção, entendeu? Às vezes a pessoa tem pouco tempo, trabalha, tem que se esforçar, às vezes dobrado, triplicado, e as pessoas sem mais sem menos saem jogando palavras assim, saem arrebentando, não sabe o que acontece por trás, de forma leviana sai jogando palavras ao vento. Eu não sou obrigado a ficar vendo isso numa rede social. E o senhor sempre fala sempre para nós, de vez em quando, essas palavras que muitos crentes almoçam o pastor, almoçam o seu líder, janta o marido, janta a esposa. Então vemos que na roda sempre aparece o nome do pastor da igreja, e isso faz com que... Pastor ao molho pardo. Padre ao molho pardo. E vai. Pois é. Irmãos, continuando o nosso estudo, daqui a pouquinho, daqui a uns 20 minutos vamos terminando, mas aqui no nosso comentário, no nosso estudo que nós estamos fazendo, existem 2 situações de 2 juízes, pastor. 2 juízes que estão, 2 situações diferentes uma da outra, que tiveram, por causa das palavras, situações diferentes. Uma beneficiou e a outra trouxe tragédia. Então vemos aqui, está contando uma situação em Juízes 8, só um momentinho só, irmãos, 8, 1 a 3, fala sobre uma situação de Gideão.
E Gideão está numa situação de enfrentamento à tribo de Efraim. Os irmãos veem nas tribos, existia a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, que são filhos de José. Então são as duas tribos que compõem as duas tribos de Israel. E esses efraítas estão com problemas, com dificuldades, e eles querem enfrentar Gideão, que é um juiz. Gideão passou-se venceu aquela batalha, aquela dificuldade que os midianitas estavam confrontando o Gideão. Depois da situação que ele vence através com os 300 que Deus deu a ele, agora os efraítas procurou Gideão: por que você não chamou a gente? Por que você não chamou a gente? Aí ele está falando para esses efraítas: por que não foi chamado? Porque eles são importantes. Através das palavras de Gideão, ele soube contornar uma situação difícil, porque estava em uma iminente guerra da tribo de Efraim contra Gideão. E através daquele líder, vemos que ele conseguiu contornar a situação, e a iminente guerra houve paz. Não, eles eram um povo bravo, né? Sim. Os camaradas foram para cima de Gideão para agora arrumar confusão com Gideão. Isso, eu acho que eu não preguei isso aqui ainda. É interessante essa fala. Eu me lembro que uma vez eu falei para uma liderança na Bahia, baseado nesse tema. É interessante essa fala. A hora que eles vêm para cima de Gideão, e aí faz valer o texto, né? Que a palavra branda desvia o furor. Ele pega, em vez de confrontar, ele começa a elogiar eles. Sim. Quando ele desfere elogios a eles e tal, aí eles ficam tranquilos e não vão mais para cima, recuam de arrumar aquela confusão com Gideão. Então, a palavra branda desvia o furor. É impressionante como a Bíblia tem menções ao longo de toda a sua história, esse fator das palavras. Nós precisamos tomar cuidado com as palavras. Tem até um pessoal, não vou entrar no mérito da questão aqui, mas só para citar, tem tanto cuidado com essa questão da palavra, que aí gerou uma linha da teologia, que é o pessoal da confissão positiva, né? Então o pessoal está sempre falando coisas positivas e tal. Não adianta falar por falar só pelo hábito, tem que ser o que está de boca para fora, né? Do coração cheio, mas isso é só da boca para fora, tem que ser do coração cheio. Agora, se você entra na questão de falar aquilo que de fato está sempre vindo do coração, é muito interessante. Eu quero até citar uma vez, eu andei durante um tempo muito próximo do evangelista Edson Teixeira, quando nós trabalhávamos junto na Missão Desafio. Então, volta e meia nós estávamos próximos, né? Mais do que é o normal. Depois que eu saí do trabalho da Missão Desafio, a gente se encontra, mas bem mais esporádico, né? Antes não, a gente regularmente estava se encontrando. E é interessante uma característica do Edson. O Edson está conversando com você assim, do nada ele pega e fala, do nada. Ele fala a palavra de bênção, ele fala um versículo, e ele fica... E um dia eu perguntei para ele, Edson, quem que você tem esse cacuete? Ele me chama de Nandinho, né? Aí ele falou assim: Nandinho, deixa eu te falar uma coisa. Eu venho do mundo das drogas, eu venho, né, do mundo da loucura, palavrão, do meio da bandidagem, literalmente. E meu coração tinha aquilo. Quando eu conheci Jesus, quando eu conheci a palavra de Deus, eu precisei criar o hábito de estar sempre colocando a palavra de Deus no meu coração e repetindo ela da boca para fora, porque eu era um cara que estava sempre com a boca para fora falando palavrão, maldizendo, vou matar, vou arrebentar, vou fazer, vou isso, vou aquilo outro, palavrão. Ele falou: eu precisei trocar essa sintonia e encher isso da minha boca da palavra de Deus, porque aí eu consigo estar meditando nela de noite, colocando para fora, e de alguma forma eu quero que isso alcance pessoas que estão próximas de mim. Ele falou: não é porque você está perto de mim, eu estou sozinho, eu tenho esse mesmo hábito.
eu falo em alto e bom tom. Eu achei muito interessante isso do Edson e foi para mim uma lição. Então, e o Provérbios está dizendo isso, né, pastor? E Provérbios 10, 11 está dizendo: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca do perverso mora a violência. Então, quando o pastor, o evangelista Edson Teixeira era do mundo, envolvido com as drogas, só gerava violência em seu coração. Mas nós, como justos, tem que ser um manancial de vida, para trazer vida às pessoas que nos ouvem. E continuando o nosso raciocínio sobre Gedeão, vemos outro juiz, Jefté. Esse Jefté tem um comportamento diferente de Gedeão. Em Juízes 12, 1 a 6, se vocês quiserem anotar, outro é 8, 1 a 3, e esse Jefté, Juízes 12, 1 a 6. E esse Jefté também era juiz, com os mesmos efraítas, com os mesmos grupos, com o mesmo povo dos efraíns. Vemos que eles têm um problema, uma dificuldade com Jefté. Mas Jefté não tem o mesmo comportamento que Gideão. E por causa disso, morreu quase 40 mil pessoas. Porque o comportamento de Jefté é confronto. Não vou aceitar isso de vocês. Por isso, vemos que ele ajuntou um grande exército e foi lutar contra os efraítas. E matou 40 mil efraítas. Então vemos esses dois comportamentos. Que um trouxe paz. Foi um pacificador, como nós vemos lá em Mateus, que aprendemos sobre as bem-aventuranças. É muito legal, não vai dar tempo da gente falar sobre isso, né? Mas é muito legal vocês em casa lerem essas duas histórias aqui, que está em Juízes 8 e Juízes 12, com os mesmos personagens, só muda os juízes. A fala de um juiz traz paz, a fala do outro juiz são 42 mil pessoas que morrem. E aí tem uma questão interessante lá do Sibolete e Shibolete, né? A pronúncia. Uma questão de pronúncia. Uma coisa tão boba, por causa de um orgulho bobo, por causa de uma fala boba, coloca 42 mil pessoas em estado de óbito. Veja que lamentável as pessoas, o comportamento. E é o que o Salomão fala, né? Na língua teve aqui o poder da vida e o poder da morte. Tá. Então isso está registrado no Velho Testamento. Se os irmãos puderem, como o pastor falou, esteja lendo em casa com mais calma, com mais detalhe, vendo aquilo que está acontecendo nos dois cenários. E se não tiver dúvida sobre a situação, pode perguntar para o pastor Fernando, que ele é o nosso professor, a pessoa que está, ele pode perguntar para mim, para o presbítero Ricardo, que não está presente, depois vamos estar explicando por quê. Já vamos falar agora, né? Aproveitar. Sim. O presbítero Ricardo não está conosco hoje, está sempre, né? Sim. Não está conosco hoje porque ele está trabalhando. Ele me mandou uma mensagem por volta das 4h30, 5 horas da tarde, mandou uma foto e falou: pastor, atrasou tudo, não consigo sair daqui, preciso entregar esse serviço hoje aqui para o cliente, aqui na empresa, amanhã tem que abrir o expediente com isso tudo pronto, e atrasou tudo, ele teve problemas de terceiros e foi reação em cadeia, por isso que ele não está aqui. Ele falou isso comigo de manhã, disse, talvez não está, mas eu falei para ele, você é muito importante para nós. Eu tive que ouvir palavras belas, bonitas para ele, para convencê-lo, mas o trabalho não deixou ele estar conosco, mas ele é muito importante para nós, muito importante para a igreja, em nome de Jesus. Mas, como eu estava falando, vemos essas duas situações no Velho Testamento, mas vemos também uma situação não parecida, mas uma situação de conflito, problema às vezes de orgulho, né? Às vezes de comportamento. Vemos que em Atos 15, 36 a 40, uma situação de Paulo e Barnabé. O pastor pregou há pouco tempo aqui na igreja, que eram grandes amigos. Foi o próprio Barnabé que trouxe Paulo para o convívio em Jerusalém. Foi o próprio Barnabé que trouxe Paulo para o reino, o ministério, a qual Deus estava chamando ele, porque ele estava isolado, sozinho em Tarso. Então vemos que a amizade desses dois homens era muito grande. Foi o próprio Barnabé que levou Paulo para Antioquia.
E para ajudá-lo em Antioquia, porque Barnabé recebeu o encargo de estar dirigindo a igreja de Antioquia, mas ele viu que em Paulo ele poderia ser uma pessoa que ajudaria muito mais, estando ao lado dele em Antioquia. E nesse desenrolar do Espírito Santo, que é dinâmico, né, vemos que eles dois são chamados para a obra missionária. E os dois são chamados, e vemos que João Marcos vai na primeira viagem e traz alguns problemas para os dois. Eu não sei se é por causa da juventude, mas João Marcos é um rapaz que, se olharmos bem nos evangelhos, ele aparece lá nos evangelhos, algumas passagens nos 4 evangelhos. E o próprio João Marcos que escreveu o evangelho de Marcos. Então, João Marcos tinha o trânsito no meio dos apóstolos, tinha o trânsito no meio da igreja que estava crescendo e se formando, mas teve problemas. E nesses problemas vemos que Paulo, no comportamento de Paulo, dizendo, talvez pensando, ele vai dar problema nas viagens, nas sequências. Então vemos que ele tira João Marcos do circuito agora. Ele não pensa 2 vezes, chama Silas, mas Barnabé tenta trazer conciliação. Barnabé tenta, porque ele é o filho da consolação, pastor, a palavra Barnabé. Então vemos que ele está tentando trazer conciliação daquele conflito. João Marcos deu problema, dificuldade, é um jovem, ele é uma pessoa ainda imatura, vamos relevar a situação. Mas vemos que Paulo não está querendo dar o braço a torcer, né, pastor? E isso faz com que nisso há uma separação, uma ruptura de aqueles grandes amigos que eram Barnabé, sendo uma pessoa calma, tranquila, conciliador, e vemos Paulo um temperamento forte. Paulo, uma pessoa destemida, ousada, cheio de conhecimento, um desbravador, agora está indo para a segunda viagem missionária. E vê porque na primeira viagem missionária está conhecendo o ambiente e já abrindo igrejas. Na segunda viagem missionária, vemos que ele está expandindo aquilo que o Evangelho está trazendo como conhecimento. E isso trouxe consequências para a vida de Paulo, pastor. Vemos que no final da vida de Paulo, ele pede João Marcos de volta. Está na prisão. Vemos que como o tempo muda a gente, o comportamento nosso. O que a gente vê nisso daí, nós aprendemos 2 coisas, né? Primeiro, que não existe pessoas perfeitas. Sim. O Paulo, que depois de Jesus, ele é o cara do Novo Testamento. Sim. Paulo é o camarada do Evangelho da Graça, ele que vai trazer todos os grandes ensinamentos para nós. Mas você vai ver que no auge, no ímpeto ministerial dele, o que você citou, temperamento muito forte, ele não teve paciência com o jovem João Marcos, que não aguentou a pressão da chamada ministerial para aquele momento, e ele tremeu nas bases em uma das viagens, e ele falou: esse garoto não dá para dar com a gente, não tem condição, vai atrasar a nossa viagem. Barnabé ali tentando, conforme você disse, não vou ficar chovendo no molhado. E tá bom, o Barnabé falou assim: então, eu não vou queimar o garoto, então segue aí, Paulo. Tiveram uma discussão feia, vocês vão ver isso no capítulo 15. Tiveram uma discussão feia, e Barnabé, que foi o responsável para trazer Paulo para dentro do ministério. Sim. Então ele falou: não, então Paulo, eu vou parafrasear aqui, né? Você já está grandão demais, segue aí, que aí eu vou cuidar do garoto aqui. Sim. Você vai com Silas, então você já sabe andar com as próprias pernas. Eu vou cuidar do garoto. A mesma coisa que ele fez com Paulo, agora ele vai fazer com o garoto. E ele faz tão bem feito, que aí no final, conforme você disse, Paulo chama João Marcos, que é o último ministério. Ele já está no fim da carreira, e alguns teólogos dizem que João Marcos assume o ministério de Paulo. Alguns teólogos dizem que João Marcos assume. Ele está tão preparado
que agora porque ele foi preparado pelo mesmo mestre que cuidou dele naquele processo de trazer ele para o Evangelho e cuidar e fazer a inserção. Ele sabe, bom, o Barnabé é um cara expert em fazer isso. Esse camarada vai ter condições. Eu estou ouvindo testemunhos do que ele fez com esse rapaz. O rapaz agora dá fruto. Ele não deixou o camarada jogar fora. Se dependesse de mim, tinha queimado o garoto. Sim. Então o Barnabé cuidou bem. Traz ele para mim aqui, que ele é útil. E aí alguns teólogos dizem que ele assume o legado do ministério de Paulo. Nosso horário estourou, hein? Alguma pergunta, irmãos? Um comentário? Alguém quer ajudar a aumentar informações aqui, ensinar alguma coisa para a gente? Discordar, essa é a hora. Alguém está indo no Face? Então, temos 5 minutos? Ou não? Já vai acabar já. Tá. Não, vamos encerrar já. Então, isso, irmãos, podia trazer consequências aquelas palavras de Paulo para João Marcos. Exato. Mas Barnabé soube contornar aquelas palavras duras que Paulo está proferindo, porque João Marcos, só que eu creio, não estava naquele momento junto com eles, mas eu creio que ele admirava muito Paulo. Admirava por causa daquela ousadia, aquela intrepidez, aquela forma de falar, ousada. E o próprio Paulo está falando coisas que creio eu, que está entristecendo a vida de João Marcos. E talvez trazer marcas profundas ao ministério de João Marcos. Mas vemos que, como o pastor está dizendo, que o Filho da Consolação está trazendo para ele que ele é importante para o ministério. Ele é importante, trabalhou isso durante muitos anos. E dizendo, como pastor, se a linha teológica foi verdadeira, e continuou o ministério de Paulo, certamente trouxe maturidade para aquele jovem, trouxe crescimento. É essa a função do Evangelho, irmãos. É essa a função do Evangelho, trazer crescimento e amadurecimento através das experiências, através, às vezes, nós somos ofendidos, mas procure um amigo, procure o seu pastor, procure uma pessoa, seu líder, certamente vai mostrar para você, através do Espírito Santo, que você é muito importante. Estamos encerrando já, irmãos, mas creio que esse pequeno estudo, essa síntese que nós trouxemos sobre palavras que justificam e palavras que trazem condenação, trouxe um pouquinho mais de conhecimento para a tua vida. Procuremos falar, como diz a palavra de Deus, sejamos prontos para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se. Porque se nós estivermos prontos para ouvir, certamente vamos ter a direção do Espírito Santo para proferir palavras sábias que edificam aqueles que estão ouvindo. Amém? Daqui minha parte eu estou encerrando e agradeço a essa oportunidade, esse tempo com vocês, em nome de Jesus. Pastor Fernando, dê as considerações finais. Amém, irmãos. Que o Espírito Santo nos ajude com essas informações, com essas considerações que nós aprendemos aqui com o Senhor Jesus Cristo, com a sua palavra, com Jefté, com Gideão, com Tiago, com Salomão, que nós possamos aprender e refletir sobre isso. Qual é o nosso comportamento, como tem sido e como que nós vamos fazer as devidas identificações e como que nós vamos melhorar daqui para frente, sabendo, tendo a ciência que essas palavras que nós falamos, elas vão servir para o dia do juízo. E haverá o dia do juízo, porque Jesus fala sobre isso. Amém? Que sejamos melhores a cada dia e que o Evangelho de Jesus Cristo nos some a nós em fator de crescimento. Que Deus abençoe vocês. Domingo, 9h30 da manhã, ceia do Senhor. Estaremos aqui ceando, penúltima ceia de 2020 já. Meu Deus do céu, e nada de vacina ainda, gente. Tem muitos laboratórios fazendo, né? Vamos orar, Deus, gente. Olha, faz uns dias que eu não falo sobre isso, né? Mas a igreja, ela precisa fazer parte disso.
não vem do governo, não vem de governos as grandes respostas. Elas têm que vir do céu. Nós somos agentes de boas novas, nós somos as pessoas que têm que fazer a manifestação do reino acontecer. Nós somos as pessoas que têm que fazer com que legados na história sejam enxertados, sejam inseridos e que vidas venham a ser abençoadas. Então nós precisamos orar pelos cientistas. Deus abençoe, ilumine esses homens, o Espírito Santo ilumine a mente deles, para que possa vir essa vacina e milhares de vidas serem salvas. E com isso, os planos e projetos de Satanás serão frustrados, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu te agradeço por mais uma noite. Te agradeço por cada um dos irmãos que vieram à tua casa nesta noite fria aqui em São Paulo, pelos irmãos que estão conectados em suas casas. Ajuda-nos a melhorar. Eu te peço, em nome de Jesus, para o louvor de tua glória. Amém. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus. Lá no fundo, gente, tem um chazinho, um cafezinho, um biscoitinho que é para nós mesmos.